Dali ficou paralisado na praça lotada, a voz da oradora ecoando. Ele era tão alheio, Brenda havia rido, suas palavras amplificadas, cortando-o como vidro. A multidão se moveu, os olhos fixos nele, uma pena coletiva. Mark Jensen, ao lado dela, deu de ombros com desdém, seu sorriso uma piada fria e particular. O mundo de Dale desmoronou. Dale reflete sobre seus 15 anos de casamento com Brenda Miller, uma brilhante executiva de marketing. Ele considera a vida aparentemente perfeita que tinham, construída sobre ambições compartilhadas e rotinas confortáveis. Dale percebe o distanciamento gradual de Brenda, marcado por noites em claro e frequentes viagens a trabalho. A intimidade física entre eles havia se tornado superficial, um beijo rápido, um toque distante. Ele tenta ignorar essas mudanças, atribuindo-as à carreira exigente de Brenda e aos novos clientes importantes. Numa noite de insônia, Dale encontra o celular de Brenda desbloqueado na bancada do banheiro, um descuido raro. Ele luta contra o impulso de invadir sua privacidade, lembrando-se da recente cautela dela com o aparelho. Uma prévia de mensagem aparece. A noite passada foi incrível. Não consigo parar de pensar em de Mark Jensen, cliente. Um frio na espinha toma conta de Dale enquanto ele abre a conversa. Meses de trocas íntimas se desenrolam, detalhando encontros secretos e piadas internas. As mensagens de Brenda descrevem o relacionamento deles como estagnado e expressam a sensação de estar viva novamente com Mark. Dale volta 4 meses no histórico de mensagens, identificando o início da comunicação flertosa entre eles. Uma determinação silenciosa e fria se forma dentro de Dale. Ele decide não confrontá-los imediatamente. Ele devolve o telefone com cuidado, passando o resto da noite encarando o teto, planejando. Dale entende que essa traição é uma mentira fundamental que definiu a existência deles. Ele se compromete a expor a verdade, não apenas por si mesmo, mas para que todos testemunhem. Dale Peterson frequentemente considerava seus 15 anos de casamento com Brenda Miller como algo próximo da perfeição. Sua casa na Rua Elm, com o gramado bem cuidado e a varanda recém-pintada, sugeria estabilidade. Brenda, uma brilhante executiva de marketing, havia construído uma carreira formidável, sua inteligência transparecendo em cada conversa. Eles começaram com pouco, trabalhando duro, construindo uma vida aos poucos. Dale, uma presença constante no mercado imobiliário local, sempre admirou sua determinação, sua mente afiada, a maneira como ela dominava o ambiente. Suas noites eram repletas de histórias compartilhadas, planos para o futuro, a confortável harmonia de 2 vidas entrelaçadas. Ultimamente, porém, o zumbido havia mudado de tom. Era algo sutil, quase imperceptível a princípio, como uma fundação instável escondida sob uma casa sólida. As noites de Brenda no escritório tornaram-se mais frequentes, sua agenda de viagens mais apertada, mais exigente. Ela ligava de salas VIP de aeroportos em diferentes fusos horários. Sua voz um pouco estridente demais, um pouco apressada demais. Quando estava em casa, seus beijos eram muitas vezes superficiais, um rápido selinho na bochecha dele antes de ela se retirar para seu escritório ou para o quarto de hóspedes para fazer ligações. Ele lhe trazia uma xícara de café, observava seus dedos deslizarem pelo teclado, um olhar distante em seus olhos. O aroma de seu perfume caro, geralmente um conforto, agora parecia carregar o leve cheiro estéril de quartos de hotel. Ele tentara racionalizar tudo. É a nova conta. Ela dizia, ou, este trimestre está sendo brutal, Dale. Você sabe como é. Ele assentiu, querendo acreditar nela, querendo afastar a crescente inquietação. Brenda era ambiciosa. Era o que ele dizia a si mesmo. Ela só estava sob muita pressão. Ele prepararia o jantar, manteria a casa em ordem, garantiria que suas vidas continuassem o mais tranquilas possível, na esperança de que a tensão passasse. Certa noite, o silêncio no quarto deles era insuportável. Dale não conseguia dormir. Levantou-se, caminhou pelo corredor escuro em direção ao banheiro. Um brilho fraco emanava da bancada. Era o celular de Brenda. Ela nunca o deixava desbloqueado, nem mesmo em casa. Estava sempre com ela, como uma segunda pele, ou guardado na bolsa. Ele parou diante do aparelho, a tela, um retângulo de luz na penumbra. Seu pulso acelerou. Sabia que não devia tocá-lo. Parecia errado, uma invasão de privacidade que ele sempre se orgulhara de respeitar. Mas o segredo silencioso que envolvia o celular dela nos últimos meses
O jeito como ela o inclinava para longe dele, as conversas sussurradas, o incomodavam. Uma prévia do texto surgiu na tela. Seus olhos se fixaram nas palavras. A noite passada foi incrível. Não consigo parar de pensar em... E então, abaixo o remetente. Mark Jensen, cliente. O sangue sumiu do rosto de Daley. Seu estômago revirou. Uma sensação fria e vazia o invadiu. Sua mão tremia enquanto ele tocava na conversa. Abriu, revelando meses de trocas de mensagens. Fotos de lugares que ele não reconhecia, cartões-chave de hotel em uma mesa de cabeceira, uma taça de vinho pela metade, piadas internas, referências codificadas, confissões noturnas. Ele rolou a tela, a respiração presa na garganta a cada nova revelação. Mark Jensen não era apenas um cliente. Ele viu as respostas de Brenda. Queria estar aí agora, dizia uma. Outra, depois de uma suposta viagem de negócios. Já estou com saudades do nosso cantinho. Então, uma mensagem que lhe tirou o fôlego. Era Brenda falando dele. Daley é um bom homem, mas estamos apenas seguindo a rotina. Está tudo estagnado. Com você, eu me sinto viva de novo. As palavras pairaram ali, cruas e brutais na tela brilhante. Viva de novo. Daley rolou a tela para trás com o polegar dormente até chegar ao início. 4 meses. 4 meses de mensagens furtivas, comentários insinuantes, intimidade crescente. Não foi um erro repentino. Foi uma progressão deliberada e calculada. Uma determinação fria e implacável o dominou, dissipando o choque e o desespero iniciais. Ele não sentiu a onda repentina de raiva que talvez esperasse. Em vez disso, uma clareza arrepiante tomou o seu lugar. Com cuidado, pressionou o botão ligar-desliga, diminuindo o brilho da tela, e colocou o telefone de volta exatamente onde o encontrara. Voltou para a cama, o colchão ainda quente por Brenda ter dormido ao seu lado. Deitou-se de costas, encarando o teto, observando as sombras tênues dançarem, sua mente já trabalhando, analisando, planejando. Ele percebeu que aquilo não era apenas um caso, era uma mentira profunda e fundamental. Uma mentira que moldara seus 15 anos de vida, ridicularizando cada momento compartilhado, cada plano, cada noite tranquila na rua Elm. Brenda não apenas o traíra, ela construíra uma realidade falsa. E ele vivera nela, alheio a tudo. Ele não permitiria que isso acontecesse. Ele exporia a verdade, não apenas para si mesmo, mas para que todos vissem. Brenda dá um beijo de despedida em Daley como de costume, mencionando uma reunião do conselho e dizendo para ele não esperar acordado. Daley entra na brincadeira, desejando-lhe boa sorte e depois liga para o trabalho dizendo que está doente, algo raro. Ele abre o laptop e começa meticulosamente sua investigação sobre Mark Jensen. Mark Jensen é identificado como o vice-presidente de marketing da Nexus Technologies, o maior cliente de Brenda. Daley encontra Mark no LinkedIn, MBA de Harvard, recém-divorciado, que se mudou de Chicago para Boston. Ele mergulha na presença online de Mark, redes sociais, comunicados de imprensa da empresa, fotos de eventos beneficentes. Uma foto de um evento de gala chama sua atenção. A mão de Mark repousando sutilmente nas costas de Brenda, um detalhe agora vívido com amarga clareza. Daley se lembra da desculpa de Brenda naquela noite. O evento se estendeu. Ela dormiu no quarto de hóspedes. À tarde, Daley compilou uma cronologia detalhada de seus encontros clandestinos. Ele identifica o ponto de encontro frequente, o Liberty Hotel no centro da cidade, utilizando a tarifa corporativa da empresa de Brenda. Às 18h30, Daley dirige até o centro da cidade e estaciona em frente ao Hotel Liberty. Às 19h15, o Audi prata de Brenda chega ao estacionamento com manobrista. 10 minutos depois, o carro de Mark Jensen chega, logo em seguida. Brenda e Mark entram juntos no hotel, rindo, aparentemente alheios ao fato de estarem sendo observados. Daley permanece sentado em seu carro, com uma intensidade perigosa e concentrada crescendo dentro dele. Na manhã seguinte, a casa na rua Elm parecia um palco. Brenda se movia por ali com sua eficiência habitual, preparando-se para o trabalho. Vestia um elegante terno cinza escuro com os cabelos presos em um coque formal e impecável. Daley a observava, a familiaridade casual da rotina agora sobreposta pelo conhecimento profundo que carregava. Ela serviu-se de café, checou o celular e guardou o laptop na mochila. Reunião do conselho hoje, disse ela com a voz alegre e ensaiada. Caminhou até ele, enquanto ele estava sentado no balcão da cozinha,
com um jornal aberto à sua frente, ainda por ler. Inclinou-se e lhe deu um beijo rápido, quase automático, na bochecha. Não me espere acordado, pode atrasar. Dália assentiu com a cabeça, um sorriso pequeno e controlado no rosto. Boa sorte com isso, disse ele, com a voz calma, sem demonstrar nada. Observou-a sair o clique da porta da frente, o ronco suave do seu Audi prateado saindo da garagem. Permaneceu no balcão por mais um minuto, ouvindo o silêncio da casa. Ele pegou o telefone, discou para o escritório e calmamente informou que não iria trabalhar. Não estou me sentindo muito bem, disse ele, a mentira com gosto de cinzas. Era a primeira vez em 3 anos que ele ligava dizendo que estava doente, uma mudança drástica em relação à sua habitual confiabilidade inabalável. De volta à casa silenciosa e vazia, Dale caminhou até seu escritório em casa, um espaço geralmente reservado para conciliar as contas ou navegar em anúncios imobiliários. Ele abriu o laptop, a tela iluminando seu rosto na luz suave. Seus dedos se moveram com uma precisão quase clínica, navegando até a internet. Sua investigação começou. Primeiro, Mark Jensen. O nome agora estava gravado em sua memória. Brenda mencionava a Nexus Technologies com frequência. Era seu maior cliente, uma conta multimilionária pela qual ela lutara arduamente para conquistar. Dale encontrou Mark no LinkedIn rapidamente. O perfil era impecável, profissional. Mark Jensen, vice-presidente de marketing da Nexus Technologies, MBA por Harvard, recém-divorciado. Mudou-se de Chicago para Boston há pouco mais de um ano. As peças começaram a se encaixar, formando um mosaico sombrio. Ele foi além da fachada profissional, investigando contas de redes sociais, comunicados de imprensa corporativos, anunciando parcerias, fotos de diversos eventos beneficentes e do setor. Ele pesquisou, cruzou informações, sua mente uma máquina silenciosa e eficiente. Cada detalhe era uma conexão em potencial, cada imagem uma pista. Então ele viu uma foto de um evento corporativo importante 6 meses atrás. Brenda, radiante em um vestido azul escuro, estava ao lado de Mark, ambos sorrindo para a câmera. A mão de Mark, casualmente, sutilmente, repousava na parte inferior das costas dela, um gesto que agora parecia possessivo, íntimo. Dale se lembrou daquela noite. Brenda havia chegado em casa depois da meia-noite, com um leve cheiro de champanhe, alegando que o evento havia se estendido e que o trânsito da cidade tinha sido um pesadelo. Ela disse que estava muito cansada, muito agitada por causa do trabalho e foi dormir no quarto de hóspedes, um hábito recorrente ultimamente. Na época, ele simplesmente aceitou. Agora, a lembrança trazia uma clareza amarga, um soco frio no estômago. O toque casual, a chegada tardia, as camas separadas, tudo estava ali, exposto para ele. No final da tarde, Dale já havia construído uma cronologia detalhada, um mapa do engano, reuniões de negócios que se estendiam até tarde e não eram apenas negócios. Fins de semana de emergência com clientes que obrigavam Brenda a se ausentar. Viagens conjuntas para conferências em cidades como Miami e São Francisco. O quebra-cabeça estava completo, o quadro assustadoramente claro. Ele então se concentrou nos locais de encontro. As mensagens de Brenda mencionavam nosso lugar de sempre e o lugar no centro. Ele cruzou essas informações com os relatórios de despesas de viagens corporativas que, ocasionalmente, via na mesa dela. O Liberty Hotel aparecia repetidamente, um estabelecimento de luxo no centro da cidade onde a empresa de Brenda mantinha uma tarifa corporativa. Era conveniente, discreto e tinha serviço de manobrista. Perfeito para um caso clandestino. Exatamente às 18h30, Dale saiu de casa. Dirigiu sua caminhonete Ford, cujo motor fazia um ronco familiar, até o centro da cidade. Encontrou uma vaga do outro lado da rua do The Liberty, parcialmente escondida por um tapume de construção. Desligou o motor, acomodou-se e esperou. As luzes da cidade começaram a acender, refletindo no vidro polido dos prédios comerciais. O ponteiro dos minutos do seu relógio avançava lentamente. 19h15. Um Audi prateado, familiar até mesmo com a pequena amassadura no para-choque do lado do passageiro, parou junto ao serviço de manobrista. Brenda. Ela saiu do carro, ainda com seu terno cinza escuro, ajustando a alça da bolsa. 10 minutos depois, um elegante sedã preto, um BMW, chegou. Mark Jensen saiu. Ele era mais alto do que Dale se lembrava, com uma confiança tranquila no andar.
Eles se encontraram na entrada, um abraço casual, um sorriso compartilhado. Entraram juntos no saguão opulento, rindo baixinho, cabeças próximas, aparentemente alheios ao mundo exterior, a qualquer pessoa que os observasse. Dale estava sentado em sua caminhonete, o motor frio, o vidro do para-brisa uma barreira. A raiva, uma brasa que queimava lentamente o dia todo, agora se transformava em uma intensidade perigosa e concentrada dentro dele, endurecendo sua determinação. Na manhã seguinte, Dale liga para seu velho amigo Mike Sullivan, chefe de cozinha do restaurante Sorelina. Ele reserva uma mesa para dois para a sexta-feira seguinte, insinuando um favor significativo e complexo. Dale explica calmamente sua situação e seu plano para Mike, que demonstra preocupação. Mike avisa Dale. Tem certeza disso, Dale? Não tem volta depois de uma coisa dessas. Dale confirma sua resolução inabalável, afirmando: ela não se preocupou em voltar atrás depois do que fez. Durante a semana seguinte, Dale mantém meticulosamente sua fachada de marido distraído e alheio. Ele se abstém deliberadamente de questionar Brenda sobre suas noites em claro ou telefonemas sussurrados. Simultaneamente, ele começa a executar as etapas intrincadas de seu elaborado plano. Dale contata a assistente de Brenda, Jenny Hayes, sob o pretexto de organizar um jantar surpresa de aniversário. Jenny, que tem Dale em alta consideração, confirma inadvertidamente que Brenda não tinha reunião de diretoria na noite em questão. Jenny revela ainda que Brenda costumava reservar 3 tardes por semana para reuniões vagas com clientes. Dale, então, convida vários sócios seniores da empresa de Brenda para um jantar comemorativo no Sorelina. Ele inventa uma história sobre Brenda ter fechado um novo e importante contrato, insistindo para que mantenham segredo. Os sócios demonstram genuíno entusiasmo, principalmente considerando a recente desaceleração dos negócios. Dale contata o assistente de Mark Jensen, se passando por alguém do escritório de Brenda, e convida Mark para o jantar a fim de discutir novas oportunidades de negócios. O assistente de Mark confirma a presença dele, selando-a de armadilha. Na manhã seguinte ao dia em que viu Brenda e Mark desaparecerem no Liberty Hotel, Dale tinha uma prioridade: fazer com que a próxima sexta-feira à noite valesse a pena. Ele dirigiu para casa vindo do centro da cidade, a cidade ainda fervilhando ao seu redor, sua mente um silencioso turbilhão de informações e estratégias. Ele sabia por onde precisava começar. Ele pegou o telefone e discou um número familiar. Mike, disse ele quando a ligação completou. Dale Peterson. Tem um minuto? Mike Sullivan, chefe e proprietário do Sorelina, um restaurante italiano exclusivo no centro da cidade, era um antigo amigo da faculdade. Eles haviam dividido um quarto apertado no dormitório e sonhos sobre o que suas vidas se tornariam. O Sorelina era o lugar onde a elite da cidade jantava, um local de conversas sussurradas e serviço impecável. Dale, seu velho, a que devo a honra? A voz de Mike era estridente, um contraste gritante com a calma controlada de Dale. Preciso de uma mesa, Mike, começou Dale, mantendo a voz calma. Sexta-feira que vem, para 2. E um favor que você vai achar uma loucura. Mike deu uma risada genuína e sincera. Loucura, né? Você sempre foi o sensato. Me conta o que está te incomodando. Dale relatou os eventos da noite anterior. A descoberta, a investigação meticulosa, a confirmação no Liberty. Ele expôs seu plano com uma precisão imparcial, detalhando cada passo, cada participante envolvido. Não houve explosões de emoção nem apelos emocionais, apenas fatos e intenções. Do outro lado da linha, Mike ouvia em silêncio. Quando Dale terminou, a pausa se prolongou, carregada de perguntas não ditas. Tem certeza disso, Dale? A voz de Mike estava sóbria agora, desprovida da jovialidade anterior. Não há volta depois de uma coisa dessas. Para nenhum de vocês. O olhar de Dale se desviou para a janela, o sol da manhã pintando listras no chão da cozinha. Ela não se preocupou em voltar depois do que fez, respondeu ele, com a voz firme, sem tremor. Este é apenas um tipo diferente de final. Mike suspirou. Tudo bem, Dale, você entendeu. Só tome cuidado, cara. Durante a semana seguinte, Dale se moveu pela casa como um ator interpretando um papel familiar. Preparava café para Brenda todas as manhãs. Perguntava sobre o seu dia, ouvia suas respostas truncadas sem demonstrar qualquer suspeita. Conversava sobre fofocas da vizinhança, o aumento do preço dos alimentos, a previsão do tempo. Não fazia perguntas sobre as noites em claro dela,
nem comentava sobre os telefonemas que ela atendia no quarto de hóspedes. Sua voz, um murmúrio baixo. Observava, notando seus movimentos sutis, o jeito como ela colocava o cabelo atrás da orelha quando estava distraída, os sorrisos fugazes que trocava com o celular. Percebia a genuína tranquilidade nela, uma leveza que não estava presente em suas vidas compartilhadas havia meses. Era uma atuação, uma farsa deliberada, e Dale desempenhava seu papel impecavelmente, cada músculo do rosto disciplinado, cada palavra cuidadosamente escolhida. Enquanto isso, por trás da fachada, ele meticulosamente colocava em movimento as engrenagens de seu elaborado plano. Sua primeira ligação foi para Jenny Hayes, assistente de Brenda. Dale sempre fora gentil com Jenny, levando-lhe café quando visitava o escritório, lembrando-se de seu aniversário. Ele sabia que ela gostava dele. Jenny, começou ele com a voz calorosa e conspiratória, estou pensando em organizar um jantar surpresa de aniversário para Brenda na próxima sexta-feira. Só alguns colegas próximos, sabe, da Sorelina. Queria confirmar a disponibilidade dela discretamente, claro. Não quero levantar suspeitas. Jenny se derreteu em elogios, lisonjeada pela confiança dele. Oh, Sr. Peterson, que gentil. Sexta-feira que vem? Deixe-me ver. Ela realmente liberou a agenda para um compromisso pessoal naquela noite. Sem reunião do conselho também. Lembro-me de ter achado estranho, já que ela geralmente tem algum compromisso marcado. Dale sentiu uma discreta satisfação. Isso confirmava a mentira de Brenda sobre a reunião do conselho. Jenny, sempre prestativa, acrescentou. E ela tem reservado 3 tardes por semana para reuniões vagas com clientes há meses. Nada concreto. Apenas tempo com o cliente, como ela chama. Dale agradeceu-lhe profusamente, prometendo mantê-la informada sobre a surpresa. Em seguida, ele contatou vários sócios seniores da empresa de Brenda. Ele os conhecia há anos, das festas de fim de ano da empresa e dos passeios informais de golfe. Convidou-os para a Sorelina na próxima sexta-feira, inventando uma história sobre Brenda ter fechado um novo cliente importante, um enorme, do tipo que recolocaria a empresa no mapa depois de um ano fraco. Brenda quer manter segredo por enquanto, até que todos os documentos estejam assinados, explicou Dale, mas pensei que poderíamos fazer uma pequena comemoração privada, um agradecimento, na verdade, por todo o apoio. Os sócios ficaram entusiasmados, o entusiasmo deles era palpável mesmo pela linha telefônica. Aceitaram prontamente, prometendo discrição. Finalmente, Dale voltou sua atenção para Mark Jensen. Ele encontrou o número direto de Mark para sua assistente no site público da Nexus Technologies. Discou, adotando um tom formal e ligeiramente seco. Aqui é Dale Peterson, coordenando um importante jantar com um cliente em nome do escritório de Brenda Miller, afirmou, sem dar margem para perguntas. Brenda deseja convidar o Sr. Jensen para um jantar particular nesta sexta-feira no Sorelina. Estamos buscando discutir a expansão da conta da Nexus Technologies, talvez novos empreendimentos. É confidencial, estritamente profissional. A assistente de Mark, claramente acostumada a convites discretos e de alto risco como esse, confirmou a presença de Mark em poucos minutos. A armadilha estava totalmente armada. Dale contrata um detetive particular para documentar os encontros de Brenda e Mark durante a semana. O detetive reúne provas extensas, fotos, vídeos e registros de horário precisos dos encontros. A investigação custa a Dale até $5.000, uma quantia que ele considera um investimento necessário. Na manhã de sexta-feira, Dale possui um dossiê meticulosamente organizado detalhando o caso extraconjugal. Ele também compila uma segunda pasta igualmente incriminadora focada em irregularidades financeiras. Este segundo dossiê evidencia o uso indevido de recursos da empresa por Brenda para facilitar o caso. As despesas específicas incluem quartos de hotel disfarçados de acomodações para clientes, jantares românticos fraudulentamente faturados como reuniões de negócios e o uso do serviço de transporte da empresa para levar Brenda e Mark a uma viagem de fim de semana para Vermont. Brenda sai do closet, deslumbrante em um vestido preto que Dale nunca viu. Dale a elogia sinceramente, sentindo a amarga ironia da situação. Brenda mal o reconhece, colocando os brincos de diamante que Dale lhe deu no aniversário de 10 anos de casamento. Ela questiona a necessidade de Dale comparecer, chamando o jantar de um jantar de negócios entediante. Dale, mantendo sua fachada, sorri e insiste em ir, alegando apoio ao trabalho árduo dela.
Brenda parece momentaneamente desconfortável, mas concorda, sugerindo carros separados devido à possibilidade de trabalharem até tarde. Dale concorda prontamente, afirmando: "O que for melhor para você." Para Brenda, a semana passou arrastada, um turbilhão de reuniões e viagens. Para Dale, foi uma operação meticulosamente planejada. No dia seguinte à ligação com Mike, Dale contratou um detetive particular. Encontrou uma empresa discreta de um detetive aposentado chamado O'Malley, conhecido por sua meticulosidade. Dale explicou suas suspeitas, fornecendo os detalhes cruciais. Mark Jensen, Nexus Technologies, Hotel Liberty. O'Malley entendeu imediatamente com voz rouca, porém profissional. O custo seria alto, os $5.000 pela semana, mas Dale não hesitou. Era um investimento na verdade. O'Malley cumpriu sua missão. Ao longo da semana, enquanto Dale representava o papel de marido devotado, ainda que um pouco distraído, o detetive particular documentava tudo. Fotos, vídeos discretos, registros precisos de horários dos encontros de Brenda e Mark em diversos locais. O Liberty, uma cafeteria reservada no centro da cidade, um bar noturno. O dossiê crescia, um registro clínico e inegável do engano deles. A cada noite, um novo lote de evidências chegava no e-mail criptografado de Dale, uma ferida aberta. Ele revisava cada item com uma precisão fria, catalogando e cruzando informações. Na manhã de sexta-feira, dia do jantar, Dale tinha um dossiê completo e meticulosamente organizado. Não se tratava apenas de provas do caso, era uma narrativa condenatória, disposta em ordem cronológica. Fotos deles de mãos dadas, o braço de Mark em volta da cintura de Brenda, olhares furtivos por cima da mesa do restaurante, fotos deles entrando no hotel em carros separados, mas se encontrando lá dentro. O caso, antes um sussurro de suspeita em sua mente, agora era um grito alto e irrefutável. Mas Dale não havia terminado. Ele havia sido corretor de imóveis por 2 décadas. Entendeu de finanças, contratos e do rastro de papel que inevitavelmente acompanhava as transações. Ocasionalmente, ajudava Brenda com suas despesas pessoais, analisando seus extratos de cartão de crédito corporativo. Ele começou a compilar uma segunda pasta, esta ainda mais explosiva: irregularidades financeiras. Brenda estava desviando recursos da empresa para financiar o caso. Estava tudo lá, claro como água. Quartos de hotel no The Liberty, cobrados em nome da Nexus Technologies, disfarçados de hospedagem de cliente para Mark, mas com indícios sutis como uma cobrança de serviço de quarto noturno para 2, que contavam uma história diferente. Jantares românticos em restaurantes sofisticados, não no Sorelina, faturados como reuniões de negócios com outros clientes que nunca existiram em sua agenda oficial. Uma escapada de fim de semana para um spa de luxo em Vermont, com direito a carro da empresa, supostamente para um retiro de liderança, mas as faturas mostravam o carro buscando Brenda e Mark em locais diferentes antes de seguir para o norte. O uso indevido de fundos da empresa por Brenda, frequentemente aprovado por sua posição como executiva sênior com ampla discricionariedade, não era apenas antiético, era potencialmente ilegal. Não se tratava apenas de infidelidade, era uma questão de fraude. Conforme a noite de sexta-feira se aproximava, uma tensão diferente pairava sobre a casa. Brenda cantarolava enquanto se arrumava com uma leveza incomum em seus movimentos. Dale estava na sala de estar, aparentemente lendo um livro, mas seus olhos estavam fixos no corredor que levava ao quarto deles. Ela saiu do closet, uma visão deslumbrante em um elegante vestido preto que ele nunca tinha visto antes. O vestido delineava suas curvas, elegante e sofisticado, algo que ela usaria em um evento de gala, não em um jantar de negócios tedioso. Ele sentiu uma pontada de algo parecido com admiração, rapidamente seguida pelo pensamento amargo de para quem ela estava realmente se vestindo naquela noite. "Você está deslumbrante, Brenda", disse ele, e era sincero. Sua voz era calma e controlada. Ela mal olhou para ele, sua atenção fixa nos pequenos brincos de diamante que estava apertando. Eram os que ele lhe dera no 10º aniversário de casamento. Um presente escolhido com carinho e amor, agora usado como parte de seu disfarce para uma traição. "Obrigada", murmurou, com um gesto de desdém. Ela se virou para encará-lo, com uma leve carranca no rosto impecavelmente maquiado. "Dale, você realmente precisa vir hoje à noite. Quer dizer, é só um jantar de negócios chato. Basicamente, conversa sobre o setor, sabe?
você provavelmente ficaria entediado até a morte. Seu tom era desdenhoso, uma tentativa sutil de dissuadi-lo. Dale sorriu, um sorriso genuíno, ainda que arrepiante. Eu não perderia isso por nada no mundo, Brenda, disse ele, seus olhos encontrando os dela, mantendo o contato por um instante a mais que o habitual. Você tem trabalhado tanto construindo essa conta da Nexus. Quero estar lá para te apoiar, para celebrar o seu sucesso. Um lampejo de desconforto? Culpa? Irritação? Cruzou o rosto de Brenda. Ela desviou o olhar, ajustando a algema em seu pulso. Certo, disse ela, um pouco rápido demais. Bem, tudo bem, mas talvez devêssemos ir em carros separados. Posso precisar ficar até mais tarde para uma reunião de acompanhamento com os sócios, sabe? Não quero que você fique esperando. O que for melhor para você, concordou Dale, com a voz suave como seda. Encontro você lá. Dale chega ao Sorelina, um restaurante de alto nível com uma atmosfera sutilmente luxuosa. Mike Sullivan preparou meticulosamente uma grande sala de jantar privativa com uma mesa central para 8 pessoas. Brenda paralisa ao entrar, vendo seus sócios já sentados, taças de champanhe em mãos. Dale, o que é isso? Sussurra ela com um sorriso forçado e a confusão estampada no rosto. Dale responde com naturalidade. Surpresa, achei que você merecia comemorar seu sucesso. Antes que Brenda possa reagir, seus sócios os cumprimentam, parabenizando-a pela nova conta que Dale inventou. Brenda, uma mestra da compostura, entra na brincadeira habilmente, embora uma pontada de desconforto permaneça. Estamos esperando apenas mais um convidado, anuncia Dale, enquanto eles se acomodam. Brenda o encara com um olhar penetrante e inquisitivo, perguntando: quem mais vem? Dale simplesmente sorri, servindo-lhe champanhe. Beba à vontade, querida. Esta noite é especial. 10 minutos depois, Mark Jensen entra, parando abruptamente ao ver o grupo reunido. O olhar de Mark se volta imediatamente para Brenda, cujo rosto empalideceu visivelmente. Dale se levanta, estendendo a mão para Mark e dizendo: Sr. Jensen, obrigado por se juntar a nós. Ele gesticula para a cadeira vazia bem em frente a Brenda, convidando Mark a se sentar. Uma tensão profunda paira no ar. Brenda e Mark pressentem um desastre iminente, embora sua natureza exata permaneça desconhecida. Dali estacionou sua caminhonete no estacionamento do Sorelina, o ar fresco da noite trazendo o leve cheiro de diesel e o zumbido tranquilo da cidade. O restaurante, um farol de luxo discreto, brilhava com uma iluminação suave. Lá dentro, o maître o cumprimentou pelo nome, um testemunho da meticulosidade de Mike. Dale assentiu com um sorriso ensaiado no rosto e foi conduzido diretamente à sala de jantar privativa. Mike Sullivan realmente se superou. A sala era espaçosa, decorada com bom gosto e suficientemente afastada da área principal de jantar para oferecer total privacidade. Uma longa mesa de mogno polido, posta para 8 pessoas, dominava o centro, brilhando sob um delicado lustre. Cada lugar à mesa estava impecável, com taças de cristal e talheres de prata maciça. Flores frescas acrescentavam um toque de elegância. Dale observou a cena com o olhar fixo. Vários dos sócios seniores de Brenda já estavam sentados, suas risadas ecoando suavemente. Ele notou suas posturas relaxadas, as taças de champanhe em suas mãos. Estavam se divertindo sem suspeitar de nada. Ele ouviu o clique sutil da porta quando Brenda entrou atrás dele. Ela se movia com uma graça inconsciente, ainda deslumbrante no vestido preto. Mas então parou abruptamente, sua compostura se desfazendo. Seus olhos arregalados de surpresa percorreram os sócios reunidos, depois a mesa, e finalmente pararam em Dale. O sorriso ensaiado que ostentara a noite toda vacilou, transformando-se em algo tenso e confuso. Dale, o que é isso? Ela sussurrou. A pergunta quase inaudível em meio ao murmúrio da conversa no cômodo. Seus olhos, geralmente tão penetrantes e confiantes, demonstravam genuína perplexidade. Dale se virou para ela com um sorriso inabalável. Percebeu que era genuíno, fruto de uma satisfação silenciosa e selvagem. Surpresa, disse ele suavemente, a voz baixa o suficiente para ser ouvida apenas por ela. Achei que você merecia comemorar seu sucesso, com as pessoas que mais te admiram. As palavras carregavam um duplo sentido, uma lâmina escondida, mas para qualquer outra pessoa soariam como pura adoração. Antes que Brenda pudesse formular uma resposta, seus sócios, alertados com a chegada deles, se levantaram.
Seus rostos se iluminaram com calor e entusiasmo genuíno. Brenda! Dale, que surpresa maravilhosa! Exclamou um deles. Outro se aproximou, estendendo a mão para Brenda. Parabéns pela nova conta, Brenda. Dale comentou que era uma conta importante. Estamos todos muito felizes por você. Brenda, uma mestra do autocontrole, se recuperou rapidamente. Seu sorriso forçado suavizou-se, transformando-se em um de gratidão ensaiada. Ah, sim, disse ela com a voz um pouco ofegante, mas firme. Obrigada. Deu muito trabalho. A confusão ainda brilhava em seus olhos, uma sombra fugaz. Mas ela entrou na brincadeira brilhantemente, aceitando os parabéns e apertando as mãos. Afinal, ela era uma executiva acostumada a lidar com situações inesperadas. Mesmo assim, Dale conseguia ver os cálculos frenéticos por trás de seus olhos. A busca desesperada por uma explicação para aquele jantar meticulosamente orquestrado. Enquanto se dirigiam para a mesa, Dale a conduziu até seu lugar. Estamos apenas esperando por mais um convidado, anunciou ele com a voz clara, interrompendo a agradável conversa. Ele se acomodou em sua própria cadeira, em frente ao lugar onde Brenda se sentaria. Brenda lançou-lhe um olhar penetrante e inquisitivo. Inclinou ligeiramente a cabeça. Quem mais vem? Perguntou com a voz baixa, agora num tom de aviso perceptível. O sorriso havia desaparecido de seus lábios. Dale apenas sorriu de volta, um gesto calmo e reconfortante que escondia uma ameaça. Pegou uma garrafa de champanhe gelado do balde de gelo próximo e serviu-lhe uma taça, as bolhas borbulhando suavemente. Beba, querida, disse ele, entregando-lhe a taça. Esta noite é especial. Observou-a pegar a taça, os dedos tremendo quase imperceptivelmente. Exatamente 10 minutos depois, o maître acompanhou Mark Jensen até a sala de jantar privativa. Mark entrou com uma confiança tranquila, o olhar percorrendo o salão, presumivelmente procurando apenas por Brenda. Seus passos vacilaram ao ver o grupo reunido. Seu sorriso, que antes era radiante, desapareceu. Seus olhos se voltaram imediatamente para Brenda, depois para Dale e, em seguida, para os sócios. O rosto de Brenda, já pálido de confusão, ficou visivelmente mais branco. Sua mão, que segurava a taça de champanhe, apertou-a. Dale se levantou, empurrando a cadeira para trás com um leve arrastar no chão polido. Estendeu a mão para Mark, um gesto de boas-vindas calorosas. Sr. Jensen, disse ele com voz amigável, totalmente desprovida de ameaça. Obrigado por se juntar a nós. Ele então apontou para a cadeira vazia, aquela bem em frente a Brenda. Por favor, sente-se aqui. As palavras eram um convite, mas carregavam o peso de uma ordem. A tensão no ar tornou-se palpável, uma corrente quase insuportável. Nem Brenda nem Mark sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas o ar ao redor deles vibrava com a certeza de um desastre iminente. Você vai querer ficar até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Os sócios de Brenda parecem confusos, reconhecendo Mark Jensen como um cliente antigo, não uma nova aquisição. Assim que todos se sentam, Dale se levanta e ergue seu copo com uma calma predatória no olhar. Gostaria de fazer um brinde, anuncia, com a voz clara. As parcerias de todos os tipos. Brenda o encara, os olhos arregalados. Um apelo silencioso no fundo deles que Dale ignora deliberadamente. Alguns de vocês podem estar se perguntando por que os reuni aqui esta noite, continua Dale, com o olhar percorrendo a mesa. Ele explica sua intenção de apoiar Brenda, convidando os colegas para celebrar seu sucesso. Dali então pega a primeira pasta, o dossiê do caso, e a coloca deliberadamente sobre a mesa. Preparei alguns materiais que acho que vocês acharão interessantes, diz Dale, com um tom perfeitamente uniforme. Ele começa a distribuir cópias de recibos de hotel, fotos com data e hora e capturas de tela de mensagens de texto. Ele entrega esses documentos a todos na mesa, exceto Brenda e Mark. Um silêncio sepulcral toma conta da sala, enquanto uma compreensão aterradora se instala nos rostos dos sócios. Nos últimos 4 meses, declara Dale calmamente, com a voz firme, minha esposa, Brenda, está tendo um caso com o Sr. Jensen. Ele faz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar, permitindo que o peso total da revelação se faça sentir. Isso por si só seria um assunto pessoal entre nós, continua Dale. Mas quando recursos da empresa são desviados para financiar esses encontros? Ele gesticula em direção à pasta de registros financeiros, indicando claramente a gravidade das implicações para a empresa. A confusão inicial dos sócios foi imediata.
Mark Jensen era um rosto conhecido, o vice-presidente de marketing da Nexus Technologies, o maior cliente de Brenda. Não era uma nova aquisição. A narrativa que Dale havia inventado sobre uma nova conta importante começou a desmoronar em suas mentes mesmo antes da primeira palavra ser dita. Trocaram olhares inquietos, a jovialidade anterior se transformando em uma apreensão silenciosa. Mark, por sua vez, sentou-se no lugar indicado por Dale, seus movimentos rígidos, os olhos alternando entre Brenda e Dale, tentando decifrar a expressão indecifrável no rosto de Dale. Brenda, do outro lado da mesa, estava rígida, as mãos firmemente entrelaçadas sob a mesa. Assim que todos se acomodaram, com o tilintar dos talheres contra a cerâmica sendo o único som, Dale se levantou lentamente da cadeira. Pegou sua taça de champanhe, o cristal brilhando sob o lustre. Uma calma predatória se instalara em seus olhos. Uma quietude muito mais ameaçadora do que qualquer demonstração externa de raiva. Gostaria de fazer um brinde, anunciou ele com a voz clara e ressoando com uma autoridade discreta que atraía a atenção. As parcerias de todos os tipos. Ele ergueu o copo, o olhar percorrendo os rostos à mesa. Brenda o encarava agora, os olhos arregalados, um apelo silencioso e desesperado em seu interior. Um medo cru e explícito havia substituído a confusão anterior. Dale encontrou seu olhar por uma fração de segundo, depois o ignorou deliberadamente, voltando sua atenção para o resto da mesa. Alguns de vocês podem estar se perguntando por que os reuni aqui esta noite, continuou Dale, com a voz perfeitamente calma, uma demonstração magistral de racionalidade controlada. Brenda me disse que tinha um jantar de negócios e eu pensei, que melhor maneira de apoiar minha esposa do que convidar seus colegas mais próximos para comemorar conosco? Ele fez uma pausa, deixando as palavras reverberarem, para aprofundar a desconstrução da narrativa falsa. Os sócios se remexeram nas cadeiras, com expressões que misturavam confusão e crescente inquietação. Então, com um movimento deliberado e lento, Dale retirou a primeira pasta, o grosso dossiê do caso, de uma maleta fina que havia colocado ao lado da cadeira. Colocou-a bem no centro da mesa com um leve baque, o som ecoando na sala agora silenciosa. Preparei alguns materiais que acho que vocês acharão interessantes, disse Dale com um tom perfeitamente calmo, quase coloquial. Ele abriu a pasta, revelando pilhas de documentos cuidadosamente organizados. Suas mãos se moviam com uma precisão metódica, distribuindo cópias. Recibos de hotel, fotos com data e hora registradas. Capturas de tela digitalizadas de mensagens de texto. Ele entregou um conjunto para cada um dos sócios, seu olhar demorando-se em seus rostos enquanto recebiam as provas incriminatórias. Ele ignorou Brenda e Mark, deixando-os apenas com a arrepiante constatação do que estava sendo compartilhado. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Os únicos sons eram o farfalhar do papel e a respiração ofegante enquanto os sócios começavam a ler, a examinar a prova inegável. A compreensão, lenta e aterradora, surgiu em seus rostos. Suas expressões se transformaram de curiosidade educada em choque e, em seguida, em indignação. Um dos sócios, um homem mais velho chamado Robert, que sempre fora um mentor para Brenda, encarava uma foto, o maxilar cerrado, um músculo da bochecha contraído. Nos últimos 4 meses, declarou Dale calmamente, sua voz firme, cortando o silêncio como um bisturi de cirurgião. Minha esposa, Brenda, está tendo um caso com o Sr. Jensen. Ele fez uma pausa, deixando as palavras brutais pairarem no ar, permitindo que todo o peso da revelação se espalhasse por todos os cantos da sala. A cabeça de Brenda baixou, seus cabelos caindo sobre o rosto. Mark, do outro lado da mesa, empalideceu, os olhos arregalados e fixos em Dale. Só isso, continuou Dale, com a voz adquirindo um tom frio e duro. Seria um assunto pessoal entre nós, uma vergonha privada. Mas quando recursos da empresa são desviados para financiar esses encontros, quando quartos de hotel são cobrados como hospedagem de clientes e jantares românticos são faturados como reuniões de negócios. Ele não precisou terminar a frase. Simplesmente apontou para a segunda pasta, a que detalhava os registros financeiros, que agora colocou ao lado da primeira. As implicações corporativas, a gravidade da fraude, pairavam no ar, como uma espada prestes a cair. Dale detalha meticulosamente como Brenda usou fundos e recursos da empresa para facilitar seu caso extraconjugal. Ele especifica a cobrança fraudulenta de quartos de hotel e jantares como despesas de clientes. Dale também destaca o uso indevido do carro da empresa para escapadas pessoais ilícitas.
Os sócios examinam os documentos com atenção, suas expressões oscilando entre choque, repulsa e preocupação profissional. Brenda permanece imóvel, o rosto pálido, incapaz de encarar qualquer pessoa, especialmente Mark. Mark Jensen tenta intervir com negativas gaguejantes, mas Dale o silencia com um olhar frio e inabalável. Eu tenho todos os e-mails, todos os recibos, todas as fotos, afirma Dale, não deixando espaço para dúvidas ou discussões. Ele revela precisamente as datas e locais dos encontros, muitos durante as reuniões com clientes de Brenda. Um sócio sênior, Alan, demonstra particular indignação com a extensão da má conduta financeira. Brenda finalmente fala, sua voz um sussurro embargado, implorando. Dale, por favor, não assim. Dale a ignora, dirigindo-se diretamente aos sócios. Não se trata apenas de um casamento desfeito, trata-se de uma quebra de confiança dentro da sua empresa. Ele insinua sutilmente a cumplicidade de Mark Jensen, sugerindo que ele pode ter iniciado ou participado da cobrança fraudulenta. A tensão na sala é palpável enquanto os sócios cochicham, demonstrando incredulidade e indignação profissional. Mark, visivelmente desconfortável, tenta se levantar e sair, mas o olhar intenso de Dale o impede. Dale revela que já informou os departamentos de RH e jurídico das respectivas empresas. Ele conclui afirmando que os sócios e a empresa de Mark merecem saber toda a verdade sobre a sua parceria. Dale prosseguiu com a voz firme e metódica, detalhando a extensão das irregularidades financeiras de Brenda. Ele apresentou as provas, uma a uma, explicando como fundos e recursos da empresa haviam sido sistematicamente desviados para facilitar o caso dela com Mark. Esses quartos de hotel, disse ele batendo o dedo em um recibo, foram cobrados da Nexus Technologies como hospedagem de clientes. No entanto, as datas correspondem precisamente aos compromissos pessoais que Brenda havia cancelado em sua agenda e que, como as fotos que vocês têm em mãos comprovam, foram passados com o Sr. Jensen. Ele prosseguiu folheando os documentos. Os jantares românticos, muitas vezes em estabelecimentos sofisticados, eram disfarçados de reuniões de negócios com clientes fantasmas, e o serviço de carro da empresa, normalmente reservado para transporte executivo, foi usado para levar Brenda e o Sr. Jensen a um retiro de fim de semana em Vermont, tudo sob o pretexto de um retiro de liderança para a empresa de Brenda. Os sócios, antes joviais, agora exibiam expressões de crescente desgosto e preocupação profissional. Folheavam os documentos com as sobrancelhas franzidas, o farfalhar do papel alto no silêncio repentino. Cada recibo, cada foto, cada captura de tela pintava um quadro de engano calculado. Brenda estava rígida, o rosto pálido como uma máscara, os olhos baixos. Ela não conseguia encarar ninguém, muito menos Mark. Seu elaborado vestido preto, que antes lhe parecera tão deslumbrante, agora parecia um uniforme para sua humilhação. Mark Jensen, que estava paralisado, finalmente se mexeu. Tentou intervir, gaguejando algumas negações desesperadas e incoerentes. Não é... quer dizer, são... mal entendidos. Dale voltou seu olhar diretamente para Mark, seus olhos frios e inabaláveis. A intensidade de seu olhar silenciou Mark com mais eficácia do que qualquer ordem gritada. Eu tenho todos os e-mails, todos os recibos, todas as fotos, afirmou Dale, sua voz baixa, mas firme, não deixando absolutamente espaço para dúvidas ou discussões. Ele não estava acusando, estava apresentando fatos. Em seguida, de forma metódica e objetiva, ele revelou as datas e locais específicos dos encontros. Apontou para sua linha do tempo cuidadosamente elaborada, sincronizada com a agenda de trabalho oficial de Brenda. Muitos desses encontros, esclareceu, aconteceram durante o que Brenda havia agendado como reuniões com clientes ou sessões de planejamento estratégico cruciais para a sua empresa. Alan, um dos sócios seniores de Brenda, um homem que se orgulhava de suas práticas comerciais éticas, parecia particularmente indignado com a má conduta financeira. Seu rosto era uma expressão de profunda tristeza. Ele havia aprovado pessoalmente alguns dos relatórios de despesas de Brenda, confiando nela implicitamente. Brenda finalmente encontrou sua voz, um sussurro embargado, mal audível em meio ao farfalhar dos papéis. Sua cabeça se ergueu lentamente, seus olhos, brilhando, encontraram os de Dale. Dale, por favor, não assim. Era um apelo, um fragmento desesperado de seu passado compartilhado,
rompendo o ambiente controlado. Dale a ignorou, sua atenção fixa nos sócios. Ele se moveu ligeiramente, encarando-os de frente. Não se trata apenas de um casamento desfeito, disse ele com a voz agora mais séria. Trata-se de uma quebra de confiança dentro da sua empresa, um uso indevido e sistemático dos recursos da companhia. Trata-se de uma violação fundamental do dever fiduciário. Então, de forma sutil, quase imperceptível, ele insinuou a cumplicidade de Mark Jensen. Como vice-presidente do seu maior cliente, Sr. Jensen, o senhor tem um interesse direto na integridade do processo de faturamento. É preciso questionar se ele estava ciente, ou talvez até mesmo iniciou, algumas dessas cobranças fraudulentas para favorecer o relacionamento pessoal entre eles. Ele deixou a insinuação pairar no ar, como um dardo venenoso atingindo o alvo. Os sócios trocaram olhares horrorizados, seus sussurros ficando mais altos, uma mistura de descrença e indignação profissional. A possibilidade de escândalo de um cliente importante estar envolvido em fraude com um executivo sênior era uma perspectiva profundamente perturbadora para eles. Mark, agora visivelmente desconfortável, com o rosto manchado, empurrou a cadeira para trás, numa tentativa desesperada de escapar. Acho que devo ir, murmurou, com a voz rouca. Os olhos de Dale, porém, o mantiveram imóvel. Eram como ímãs inabaláveis. Mark sentou-se novamente, derrotado. Antes de você pensar em ir embora, disse Dale com a voz agora fria e monótona, devo informá-la de que já relatei todos os detalhes desta situação aos departamentos de recursos humanos e jurídico tanto da empresa de Brenda quanto da Nexus Technologies. Eles estão analisando as evidências. Ele fez uma pausa, deixando a bomba explodir na sala. Eu acredito, concluiu Dale, com o olhar percorrendo os rostos atônitos dos sócios e finalmente se fixando em Mark, depois em Brenda, que vocês, os sócios, e a empresa do Sr. Jensen merecem saber toda a verdade sobre a parceria deles. O jantar privado se transforma em uma cena caótica quando os sócios de Brenda a confrontam. Alan, o sócio sênior, exige furiosamente uma explicação para o uso indevido de fundos da empresa. Brenda, com a compostura completamente abalada, oferece desculpas fracas e pouco convincentes diante das provas irrefutáveis. Mark Jensen é encurralado por um sócio e interrogado intensamente sobre seu envolvimento na cobrança fraudulenta. Ele tenta se distanciar, alegando desconhecimento dos métodos contábeis de Brenda. Dale intervém, revelando mensagens de texto específicas em que Brenda discutia contabilidade criativa, incriminando ainda mais Mark. Brenda desaba, lágrimas escorrendo pelo rosto, sua vida profissional desmoronando diante de seus olhos. Dale observa impassível, uma vitória amarga se instalando em seu peito, enquanto a imagem perfeita de sua esposa se despedaça. Os sócios declaram uma investigação interna imediata, insinuando graves consequências para Brenda. Mark Jensen, pálido e abalado, sai rapidamente, murmurando desculpas e negando tudo, com sua reputação em risco. Abandonada, Brenda apela para Dale, mas ele permanece impassível, indiferente aos seus apelos. Ele a lembra do aviso de Mike. Não há como voltar atrás depois de uma situação dessas. Outros clientes do restaurante começam a notar a cena dramática, lançando olhares curiosos e julgadores. Brenda fica sozinha à mesa, cercada por documentos incriminadores, encarando os destroços de sua vida. Dale paga a conta discretamente com Mike oferecendo um aceno silencioso de agradecimento e sai, deixando Brenda para enfrentar as consequências. A sala de jantar privativa, momentos antes repleta da tensão sufocante de verdades não ditas, agora explodia em fúria. Os sócios de Brenda, o choque inicial dando lugar à indignação, a cercaram. Alan, o sócio sênior, com o rosto vermelho de raiva, inclinou-se sobre a mesa. Brenda, que diabos é isso? Uso indevido de fundos da empresa? Você tem noção das repercussões legais disso? Da reputação da nossa empresa? Da Nexus Technologies? A compostura de Brenda, tão cuidadosamente mantida ao longo de sua carreira, se desfez. Ela gaguejou, a voz fina e rouca. Não, Alan, não é. É um mal-entendido, posso explicar. Era entretenimento para o cliente, eu juro. Pelo menos em parte. Suas desculpas eram fracas, frágeis, imediatamente desmascaradas pelas evidências meticulosamente documentadas à sua frente. Ela tentou juntar os papéis espalhados como se pudesse, de alguma forma, desler a verdade. Do outro lado da mesa,
Mark Jensen se viu encurralado por outra sócia, uma mulher de olhar penetrante chamada Carol. Sr. Jensen, sua empresa é nossa maior cliente. O senhor sabia como Brenda contabilizava essas reuniões? O senhor é cúmplice dessa fraude? Sua voz carregava uma acusação que desmascarou a fachada profissional cuidadosamente construída por Mark. Mark, com o rosto pálido, tentou se distanciar. Eu não fazia ideia, insistiu com a voz embargada. Brenda cuidou de toda a parte de faturamento. Presumi que tudo estivesse dentro da lei. Estávamos apenas discutindo negócios. Daley, que permanecera de pé, observava a cena se desenrolar com um olhar impassível. Ele ergueu o celular, cuja tela exibia uma série de mensagens de texto. Na verdade, Sr. Jensen, interrompeu Dale com a voz calma, cortando o caos como uma faca afiada. Brenda discutiu especificamente contabilidade criativa com o senhor para encobrir seus rastros. Ela até lhe enviou uma mensagem sobre um orçamento especial para suas sessões de estratégia fora do escritório. Lembra-se daquele fim de semana em Vermont, Sr. Jensen? Aquele anunciado como um retiro de liderança para a equipe de Brenda? Ele leu as mensagens em voz alta. As palavras condenatórias, prova irrefutável da plena consciência e cumplicidade de Mark. Brenda soltou um suspiro engasgado e desabou em lágrimas. O choro incontrolável escorreu pelo seu rosto, borrando a maquiagem que havia aplicado com tanto cuidado. Seus ombros tremiam com soluços silenciosos. Sua vida profissional, construída com esmero, sua reputação impecável, desmoronava diante de seus olhos, exposta, ridicularizada e completamente destruída. Dale a observava, uma vitória vazia se instalando em seu peito. Ele viu a imagem perfeita de sua esposa, a executiva brilhante, se despedaçar em 1000 pedaços. Não havia alegria nisso, apenas um vazio profundo e frio. Ele havia desejado isso, havia planejado isso, mas a realidade era desprovida de qualquer calor reconfortante. Alan, o sócio sênior, pigarreou com o semblante sombrio. Brenda, disse ele com a voz carregada de decepção e raiva. Esta é uma grave quebra de confiança. Não apenas de confiança, mas potencialmente de direito societário. Uma investigação interna imediata será iniciada na segunda-feira de manhã. Aconselho que coopere plenamente. As consequências, garanto-lhe, serão severas. A ameaça implícita de demissão e até mesmo de acusações criminais pairava no ar. Mark Jensen, completamente derrotado, murmurou um pedido de desculpas apressado e quase inaudível aos sócios. Seu rosto estava pálido, suas mãos tremiam. Empurrou a cadeira para trás mais uma vez, desta vez se levantando completamente, lançando um olhar fugaz e desesperado para Brenda, depois para Dale. Em seguida, virou-se e saiu rapidamente, desaparecendo pelas portas da sala de jantar, sabendo que sua carreira e reputação estavam agora em risco. Brenda, abandonada pelo namorado e à beira da ruína profissional, olhou para Dale com os olhos vermelhos e inchados. Dale, implorou ela com a voz rouca, por favor, podemos consertar isso, só que não desse jeito. Dale encarou-a com uma expressão inflexível. Você foi avisada, Brenda, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro, mas firme o suficiente para ser ouvida. O Mike me disse, não há volta depois de uma coisa dessas, e você não pareceu se importar na época. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem, um golpe final e brutal. Outros clientes no salão principal, atraídos pelas vozes alteradas e pelos soluços de Brenda, começaram a notar a cena dramática que se desenrolava na sala reservada. Olhares curiosos e julgadores foram lançados em sua direção, e um coro silencioso de fofocas já se formava. Brenda ficou sozinha diante da longa mesa de mogno, cercada pelos documentos incriminadores, os destroços de suas mentiras e os restos de sua carreira e casamento. Dale caminhou até a entrada principal, onde Mike Sullivan estava parado com uma expressão sombria no rosto. Dale pagou a conta em silêncio, um valor considerável. Deu um aceno silencioso de agradecimento ao velho amigo. Então, sem dizer mais nada, Dale saiu do Sorelina, deixando Brenda para enfrentar as consequências sozinha. A notícia da humilhação pública e da ruína profissional de Brenda espalhou-se como fogo em palha seca pelos seus círculos sociais e empresariais interligados. Dale entrou com um pedido de divórcio, alegando infidelidade e irregularidades financeiras, garantindo um acordo rápido e devastador para Brenda. A auditoria da empresa dela revelou mais discrepâncias, levando à sua demissão imediata
e a uma possível ação judicial. Mark Jensen também enfrentou graves repercussões. A Nexus Technologies revisou seu contrato e sua própria carreira foi irremediavelmente prejudicada. Dale saiu da casa colonial na rua Elm sentindo uma estranha mistura de vazio e alívio. A mentira cuidadosamente construída que fora seu casamento finalmente havia chegado ao fim. Amigos e conhecidos reagiram com uma mistura de compaixão por ele e choque ou condenação por Brenda. Contudo, apesar de ter conseguido justiça, Dale não encontrou paz. Momentos de profunda solidão o envolviam, um zumbido silencioso em seu novo apartamento, mais simples. Brenda tentou contatá-lo, expressando arrependimento, buscando perdão, mas ele cortou toda a comunicação. Ele lutou com a moralidade de seus atos, questionando se a satisfação da exposição pública realmente compensava a dor que causava a todos, inclusive a ele mesmo. Iniciou o lento e árduo processo de reconstruir sua vida, buscando uma existência mais tranquila, longe dos holofotes. Olhando para o vasto céu do meio-oeste, Dale compreendeu que, embora a dívida tivesse sido paga, as cicatrizes da traição e o alto preço da prestação de contas permaneceriam para sempre. Algumas feridas, uma vez abertas, jamais podem ser completamente cicatrizadas, apenas controladas. O peso de suas escolhas e das dela recaiu sobre ele, um fardo pesado e silencioso. Ele havia exposto a verdade, mas a verdade, como um incêndio na pradaria, às vezes não deixa nada além de cinzas. A notícia da humilhação pública e da queda profissional de Catherine espalhou-se rapidamente pelos nossos círculos sociais e empresariais. Entrei com um pedido de divórcio, alegando infidelidade e irregularidades financeiras como motivos. A empresa de Catherine iniciou uma auditoria completa, que revelou mais discrepâncias, levando à sua demissão imediata e a uma possível ação judicial. Peter Whittaker enfrentou repercussões profissionais significativas. A Nexus Technologies revisou o contrato e a carreira dele também foi prejudicada. Mudei-me da nossa casa colonial, sentindo uma estranha mistura de vazio e alívio. A mentira cuidadosamente construída que fora o meu casamento finalmente havia sido desfeita. Amigos e conhecidos reagiram com uma mistura de compaixão por mim e choque ou condenação por Catherine. Contudo, apesar de ter conseguido justiça, não encontrei paz. Momentos de profunda solidão me invadiram, um zumbido silencioso no meu novo apartamento, mais simples. Catherine tentou entrar em contato comigo, expressando arrependimento, pedindo perdão, mas eu cortei toda a comunicação. Debati-me com a moralidade das minhas ações, questionando se a satisfação da exposição pública realmente compensava a dor que causava a todos, inclusive a mim. Iniciei o lento e árduo processo de reconstruir minha vida, buscando uma existência mais tranquila, longe dos holofotes. Olhando para o vasto céu do meio-oeste, compreendi que, embora a dívida tivesse sido paga, as cicatrizes da traição e o alto preço da reparação permaneceriam para sempre. Algumas feridas, uma vez abertas, jamais podem ser completamente cicatrizadas, apenas controladas. O peso das minhas escolhas e das dela recaiu sobre mim, um fardo pesado e silencioso. Eu havia revelado a verdade, mas a verdade, como um incêndio na pradaria, às vezes não deixa nada além de cinzas.